Olá, querida amiga, querida irmã, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu tô, aqui estudando, meditando e eu tenho feito até algumas anotações aqui, algumas anotações. E para mim falar sobre esse assunto com vocês, que o assunto de hoje vai ser o que é ser uma princesa do Senhor, não? A princesa do Senhor ela não é chamada assim somente pelo fato de ser filha do Rei dos Reis. A gente, como princesa do Senhor, a gente tem que ter atos, atitudes que demonstrem que realmente nós somos as princesas do Senhor. E então, através da palavra de Deus, né, desse tempinho que eu vou ter aqui com vocês, eu quero demonstrar, eu quero mostrar pra vocês algumas atitudes que a gente tem que ter. Vamos lá? Uma princesa do Senhor, ela temente a Deus, e isso está em Provérbios 31:30, que diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa é a característica mais importante, pois o versículo ele fala sobre a beleza interior da mulher e não da beleza exterior, né? E hoje em dia, com tantos padrões de beleza, tantas coisas que são impostas pela sociedade, a gente fica tão preocupado em talvez cumprir esses padrões e se esquece do nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, né? Então, o temor a Deus ele é necessário para que se viva acerca da vontade de Deus, com sabedoria, cuidado, evitando o mal e aproveitando todas as oportunidades, sempre baseando-se na palavra de Deus, né? Sempre sempre orando, sempre procurando e estando de acordo com a vontade de Deus. A segunda característica, né, da atitude, aliás, dessa mulher é que a princesa do Senhor ela é comprometida em fazer o bem. Provérbios 31:12 diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Ai, gente, caiu meu marcador. A outra qualidade dessa princesa é sempre fazer o bem, se preocupar em cuidar das pessoas. E para isso ela se afasta do mal que pode estar em diversos lugares. Os versículos 13, 15, do 20 ao 22 e 27 de Provérbios trazem algumas atitudes dessa mulher. E exemplificando na atualidade, a gente pode dizer que as princesas do Senhor elas não devem ser preguiçosas, elas têm que trabalhar, têm que preparar comida e ajudar ao próximo sempre que puder, entre outras coisas. E eu vou estar lendo os versículos para vocês agora. O versículo 13 diz assim: busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. O versículo 15 diz assim: é ainda noite, já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Do 20 ao 22 diz assim: abre a mão ao aflito, e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. E o versículo 27 diz assim: atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Outra atitude, né, outra característica da princesa do Senhor é que ela é tranquila. Provérbios 31:26 diz bem isso, ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Nesse versículo, a gente pode perceber que falar com sabedoria e ensinar com amor são características de alguém tranquilo, calmo, sereno, pois em meio a tantos afazeres dessa mulher, né, mostrada nos outros versículos, ela ainda tem boas atitudes que fazem com que seu marido e seus filhos falem bem dela, e isso está em Provérbios 31, do 28 ao 29, que diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja.
Para essa serenidade estar presente na vida dessa mulher, ela com certeza entrega todos os seus planos, todos os seus problemas, todas as suas ansiedades, tudo nas mãos do Senhor e descansa em seus braços. A outra característica é a princesa do Senhor, ela sabe esperar o tempo dele em todas as áreas de sua vida. Provérbios 3, do 5 ao 6, diz bem isso, né? Vamos lá em Provérbios 3, versículo 5 e 6. Provérbios 3, versículo 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estripes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A palavra de Deus ela é clara em dizer que devemos confiar no Senhor para tudo, em todas as áreas da nossa vida. Sem nos apegarmos aos nossos desejos, tendo em mente que tudo que Ele faz é o melhor para nós. E Jeremias ele fala muito bem isso no capítulo 29, no versículo 11. Só um minuto que eu vou lá em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sendo assim, as princesas do Senhor, elas devem saber orar e esperar, né, para descobrir a vontade de Deus, e depois a gente tem que ter a paciência de esperar também a vontade de Deus. A gente tem que orar para descobrir a vontade de Deus e tem que ter paciência para esperar para que a vontade de Deus se realize, se concretize na nossa vida. A princesa do Senhor, aqui é um recado de Deus pra gente, né? Princesa, o Senhor tem o melhor para a sua vida, no tempo certo, no tempo dele. E ter as atitudes precipitadas só vai resultar em decepções. Todas as atitudes que a gente tem, que a gente não se baseia na palavra de Deus, não se baseia em Deus, não consulta Deus antes, a gente sempre vai ter decepções. Sem Deus a gente não pode fazer nada, a gente tem que estar sempre consultando Deus, sempre estar vendo se essa realmente é a vontade de Deus pra gente. A última característica da princesa do Senhor é que ela tem a convicção de que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Gente, isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui o versículo relata que o nosso corpo pertence ao Senhor. Então, princesas, esse versículo ele fala de atitudes que a gente não deve ter para não desonrar o Papai do Céu, para não desonrar o Deus, o local onde Deus mora. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos de atitudes que a gente não deve ter para não desonrar o local onde Deus mora. A gente deve sempre ter cuidado com o modo em que a gente fala, pois em Mateus capítulo 12, versículo 34, depois vocês podem dar uma conferida, está escrito assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se a boca fala o que está cheio o coração, como que a gente pode falar coisas que irão desagradar ao Senhor, né? A gente tem que falar coisas que vão agradar a Deus, que vão refletir o caráter de Deus na nossa vida. E o segundo exemplo que eu vou dar para vocês, a gente tem que tomar cuidado com a nossa vestimenta, porque em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 9 diz que as mulheres devem se vestir modestamente com decência e descrição.
Vocês também podem depois dar uma olhada, dar uma conferida na Bíblia de vocês nesse versículo. Mas esse versículo, ele diz que o Senhor, que a princesa do Senhor, ela não deve usar roupas transparentes, roupas curtas, enfim, roupas que irão fazer com que elas não sejam bem vistas aos olhos de Deus, aos olhos do Pai. Então é isso aí, queridas amigas, queridas irmãs, eu espero realmente que vocês tenham gostado e que o Senhor possa tocar a vida de vocês através desse vídeo. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês, de todas vocês, e que vocês nunca se esqueçam que antes de fazer, dizer, falar qualquer coisa, a gente tem que pensar o que Jesus faria, o que Jesus falaria, o que Jesus vestiria, enfim. Antes de qualquer atitude nossa, a gente tem que pensar qual atitude que Jesus teria no nosso lugar. Tudo bem? Eu espero muito que vocês tenham gostado e que Deus esteja sempre com vocês. Um beijo e tchau!